Boa noite a todos. Convidando a Jesus para estar conosco e ao espírito de Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, para que assim a gente possa estar iluminado o suficiente para poder falar dessa figura como humana, Maria, como espírito, Maria de Nazaré, que conosco esteve, trazendo para nós Jesus na condição de filho. Compreender essa figura humana chamada Maria, é preciso a gente fazer algumas reflexões acerca da mulher. Observe que em todas as épocas da humanidade a mulher esteve presente, mas também em todas as épocas da humanidade, em algumas civilizações inclusive, a mulher era apenas um ser procriativo, não era aquele ser espiritual que realmente a gente conhece e que de fato ela é para todos nós. Observem que aquela característica da maternidade que só foi dada exclusivamente para ela faz com que ela seja considerada um ser muito especial e que naturalmente muitas vezes não é enxergada dessa maneira, mas para muita gente ainda um ser apenas procriativo. Mas observem bem, em alguns momentos surgem algumas figuras humanas, femininas, que deixam marcas que, de fato, são marcas impagáveis. Ou seja, ou inapagáveis, que a gente não consegue apagar. Vejam, antes de Jesus já apareciam aquelas figuras humanas e que ele, inclusive, conviveu com algumas. E que, à época, quando elas se destacavam, eram consideradas rainhas, em razão da liderança que elas exerciam. A gente vai encontrar a rainha Solânia, daquela época, que conheceu Jesus. A gente conheceu, ou conhece, ou sabe da existência da Maria de Magdalo, que era aquela considerada cortesã, mas quando conheceu Jesus, jamais o esqueceu, e que veio a desencarnar, na verdade, de forma depressiva, em razão dela não poder ter conseguido acompanhar Jesus, como ele desencarnou, ela não conseguia compreender por que aquilo aconteceu, mas ela deu o seu contributo onde estava. A gente vai encontrar muitas outras, tipo Joana d'Arc, um período bem longo depois. A gente vai encontrar ainda outras que assumiram papéis interessantes, importantes na época, na sociedade da época, e que essas mulheres deixaram suas marcas. E observe, entre nós não encontramos aquelas mulheres que realmente se destacam. Não é a posição social que faz esse destaque. É aquilo que ela consegue realizar na maternidade, na família, na profissão que elas exercem e, mais que tudo, naquela compreensão que ela tem de mundo, de sociedade, de família. Observe que muitas se destacam. Eu lembro ainda de uma figura que para mim é muito querida, mas que eu não a conheci pessoalmente, mas que tem uma grande contribuição e ela sempre nos acompanha quando ela pode. É a Maria Modesto Cravo, que viveu lá em Uberaba. Lá teve uma grande atuação, inclusive dentro de uma instituição espírita que ela mesma criou, e ela tem uma obra fantástica aí chamada de Os Dragões, além de outras, mas Os Dragões é aquele muito especial que ela deixa para nós. Mas voltando agora para Maria de Nazaré, a gente olha Maria de Nazaré apenas, talvez, a gente só consiga enxergar com aquela visão cristã católica, tá? Aquela santa, aquela senhora, mãe de Jesus e por aí vai. Mas quando a gente começa a analisar mais a fundo, Maria de Nazaré foi aquele espírito preparado para vir ao planeta Terra, ao plano físico propriamente dito, para trazer depois aquele que seria a estrela maior nesse plano físico que nós deveríamos conhecer. Mas para que ela viesse, foi feita toda uma preparação antes de ela nascer ou encarnar no corpo físico. A gente às vezes imagina que esse processo biológico é apenas aquele que a gente conhece. A senhora engravida, daqui a 9 meses a criança está aí vendo a luz, trazendo alegria ou tristeza, conforme o caso, conforme a recepção que tenha para ela.
mas que a gente aguarda durante aquele período, aquele nascimento, na esperança de que ele seja o melhor possível. Quem assim quer. Tem alguém que não quer, mas vamos respeitar o ponto de vista dele. Maria, na verdade, houve uma diferença enorme que para nós também há, só que a gente não lembra dessa maneira também por desconhecimento. Antes de nós reencarnarmos, nós já temos contatos com aquela família que vai nos receber, com o pai e com a mãe, nós já fazemos contatos com eles, para que eles possam nos aceitar e a gente possa ter aquela afinidade com eles. Não pensem que é apenas aquela gracinha depois que nasce, que a gente se apaixona por ele. Na verdade, aquilo já ocorreu bem anteriormente. Bem anteriormente. E quando nasce, de fato, aquilo é uma sequência. Lembrando que a gente esquece dos compromissos assumidos antes. Tá? Na condição de pais e na condição de filhos. Esquecemos esses compromissos, mas eles estão presentes. Observem que eu estou falando para nós, pobres mortais, que aqui estamos no plano físico. Para Maria de Nazaré, foi feita uma preparação espiritual muito antecipada. Por quê? Porque quando o espírito já está bem evoluído, que ele aceita uma missão de vir para o plano físico, e principalmente de vir para receber outro, ele naturalmente tem uma preparação especial. No caso dela, como estava previsto ela vir para aquela região de Nazaré, foi preparado o ambiente para que aquele ambiente fosse propício para ela, e ela veio em espírito, junto com outros espíritos, pelo menos 3, para que eles pudessem preparar aquele ambiente para recebê-la. Observe, não é que ela queria ser melhor do que os outros, é que ela queria que o ambiente fosse preparado para, no momento próprio, todos estarem em harmonia. E Maria teve todo esse trabalho, essa equipe que veio para que pudesse melhorar aquele ambiente, que seria o ambiente da Palestina, de Jerusalém, de Belém e de Nazaré, para que ali fosse instalado um reino de paz. Mas quando a gente fala em reino, parece até que você vai ter um poder soberano sobre os demais, mas não era isso. Era a forma que era tratada à época. E ela veio exatamente preparar essa gente para, afastando aqueles espíritos que estavam procurando a todo custo desarmonizar aquela gente, para que todos eles fossem acolhidos e recolhidos, e a partir dali o clima melhorasse. E naturalmente que esse clima melhorou. O povo de Nazaré e adjacências ali próximo, eles percebiam algumas diferenças naquela época. Ou seja, a própria natureza dava sinais de que estava havendo uma mudança. E que mudança era essa? As criações, naturalmente, elas produziam com mais facilidade, sem muitos problemas. Era uma região de pastores. Era uma região em que se produzia, principalmente, frutas, que fazia parte da alimentação daquela gente. As árvores produziam com uma condição fantástica. Isso chamou a atenção. O que está acontecendo aqui? As figueiras, as oliveiras, elas produziam o que eles não tinham quase onde guardar, pela quantidade de frutos que elas traziam. As criações todas produziam e reproduziam com uma facilidade enorme. E os rebanhos cresciam e todos ficavam a observar. Mas o que é que se passa nessa terra? Naturalmente que ela, com aquela equipe de espíritos que veio acompanhando-a, ela procurou afastar aqueles espíritos malfeitores que estavam em toda aquela região, criando dificuldades para aquela gente, para que eles pudessem entrar numa guerra. Mas uma guerra por quê? Apenas por terra. Mas ela procurou apaziguando com todos eles, e esses mensageiros do bem se encarregaram de, reunindo todos aqueles espíritos em ambientes próprios, conseguir tocá-los de maneira que os esclarecimentos que eram prestados sem que os malfeitores percebessem, eles pudessem tocá-los em determinado momento e eles serem levados para um ambiente próprio. Quando a gente fala levá-los em ambiente próprio, lembre-se de que, numa casa como esta, nós temos aqueles que vêm nos auxiliar e também temos aqueles que não gostam desse auxílio, que vêm muitas vezes perturbar as pessoas que aqui estão,
procurando de alguma forma desviá-los dos esclarecimentos que são prestados. Esses irmãos também são acolhidos e amparados e levados para o momento próprio, eles serem esclarecidos sobre o que eles querem e por que querem aquilo que eles estão a fazer. Logo, se hoje nós fazemos, nós aprendemos lá no passado, com aqueles irmãos que vieram para esclarecer todos aqueles que estavam perturbando aquele ambiente. E dessa maneira, o ambiente em que Maria, antes dela nascer, ela veio buscando a todo custo harmonizar toda aquela gente. Assim, os pais de Maria, o Eli e a Ana, eles se prepararam para recebê-la porque eles também tiveram sonhos. Naquela época eram as revelações, era por sonhos, e através desses sonhos eles receberam a informação de que deveriam ser pais de uma criança que seria muito especial. E quando a criança é esperada dessa maneira, em geral causa, eu diria que, uma certa emoção, às vezes, uma certa alegria antecipada. E eles ficaram alegres para saber quem seria essa criança, mas, de qualquer forma, a preparação para o ambiente foi dada através dos espíritos que vieram para dizer que eles deveriam buscar naquelas leituras dos pergaminhos da época, para que através daquelas leituras fosse divulgada para toda aquela gente que haveria de vir um ser muito especial, e este ser seria um ser de luz. Ele viria esclarecer toda a verdade para toda aquela gente, e não demoraria muito. Assim como os profetas já haviam predito antes, e que as pessoas ainda vacilavam em razão de que não tinham tempo definido. Dessa forma, foram intuídas pessoas para que elas pudessem difundir essa forma pela qual pudesse ir às casas das pessoas, como a gente tem, muitas vezes de forma, eu diria que de forma ainda muito simples e pequena, o evangelho no lar. O que se faz no evangelho no lar? Não é exatamente conhecer essas possíveis verdades que a gente desconhece? Naquele período foi feita também entre as pessoas ligadas à casa de Maria, que não era a casa dela ainda, mas a da família que iria recebê-la, e eles dividiram em grupos e passaram a visitar os lares e fazer aquele momento de oração através da leitura do que eles faziam. Foi nesse ambiente preparado para que Maria viesse. E quando Maria chegou o momento próprio dela, ela veio, nasceu, e quando do nascimento, eu diria que todos ficaram assim, estupefatos com aquilo que viam, da beleza que ela trazia. Beleza física propriamente dita. Mas, naturalmente, aqueles que já sabiam de quem se tratava, começaram aquelas peregrinações na casa dos pais de Maria para conhecê-la, e isso chamou a atenção das autoridades de então, que também temiam por essa pessoa. E quando a gente fala em temer por essa pessoa, tem duas coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro, pela segurança dela, e depois, por o que ela pode significar para aquela gente. Vejam, quando você está com aquela figura que se diz, esta será a mãe do Salvador, e você vê numa família humilde, começa-se por aí já duas construções mentais muito distintas. Primeiro, aqueles que detêm um certo poder começam a falar que isso não é verdade, porque para vir uma pessoa desse tipo, para receber aquele que seria um Salvador, ele teria que nascer num lar de pessoas bem potentadas, ricas, de pessoas de destaque na sociedade e de pessoas que tinham realmente conhecimento acerca do assunto. Não na casa de alguém, de um simples camponês. Como é que vai se acreditar que um simples camponês pode gerar uma filha com essa condição? Observem, a gente vai perceber que desde aquele período já havia preconceitos e muitos arraigados no meio da população. Ou seja, como é que eu posso afirmar que numa casa como esta não pode vir um espírito que possa trazer muitas informações para nós? Por que não?
tá? Bom, mas à época o pensamento judeu ou judaico era exatamente esse. Aqueles que estavam lá no grande templo, que eram das famílias mais destacadas de então, imaginavam que esse rei, para ser rei dos judeus, deveria nascer dentre eles, que eram pessoas preparadas. Portanto, jamais admirariam ou admitiriam que lá em Nazaré, uma periferia, lá um vilarejozinho, pudesse nascer alguém com essa possibilidade. Aí a gente começa a perceber qual é o trabalho da espiritualidade junto àqueles que são realmente os missionários do Criador. Voltando a Maria, desde pequena, que ela começou a dar demonstrações de conhecimentos. E aí a gente precisa compreender. Quando o Espírito vem com uma missão, ele vem auxiliado por outros espíritos encarregados de auxiliá-lo em todos os momentos da existência dele. E Maria tinha os seus auxiliares, espíritos da maior envergadura, que estavam sempre presentes ao seu lado para, naquele momento que ela fosse chamada a pronunciar qualquer palavra ou qualquer informação, ela fosse intuída por eles. E ela teve essa assistência. E, naturalmente, já aos 7 anos, Maria já foi confrontada com aquilo que ela dizia, porque era de uma singeleza, mas de uma sabedoria, que ninguém conseguia compreender como é que uma criança tinha tanto saber daquela maneira. Ora, dentre nós, quando chega uma criança falando algumas coisas que a gente não consegue compreender, a gente não fica meio desconfiado? Bom, um pirralho desse já está aqui querendo ensinar a gente? É o que a gente diz na condição de adultos e muitas vezes já idosos. Ora, eu tenho essa vida inteira, não sei disso, essa criança vai dizer isso. A gente ainda tem esses preconceitos em razão dos saberes do espírito, não da criança, daquele corpo físico, mas do espírito. Mas a gente olha para o corpo físico como se fosse inferior. No caso de Maria, ela foi, na verdade, confrontada pelos sacerdotes do grande templo, em razão de que o que ela dizia era de uma sabedoria que eles não conseguiam alcançar, principalmente por vir de uma criança. Se tratasse de um adulto, eles poderiam rebater, mas de uma criança não tinha como. E na casa de Eli e de Ana, que eram os pais da Maria, não faltavam pessoas lá para ouvir a Maria. E esta história, a gente vai compreendendo por que tantas dificuldades, primeiro, sobre o sexo feminino e depois sobre a questão da simplicidade da pobreza ali presente. O que acontece? Para o pensamento de então, era preciso que fosse um homem que tivesse essa possibilidade e ainda que fosse de uma família de destaque, não de uma família humilde. Como a gente sabe que Deus escreve certo por linhas tortas, como se dizem, e que ainda essa sabedoria divina está ao alcance de todos, mas aqueles que querem compreender e aprender, principalmente internalizar e vivenciar, tudo isso vai ocorrendo de maneira que a gente possa, em cada momento, absorver aquilo que mais nos importa. E observem que Maria foi crescendo, e depois desse crescimento, depois de muitos questionamentos que os judeus não aceitaram assim no primeiro momento, porque o que ela trazia de novo que eles não se davam conta? Primeira coisa, observe bem, ela dizia para eles claramente, lembrem-se de que aquele que virá como rei, que naturalmente deve nascer aqui entre os simples e humildes, que vai dizer para todos vós como é vivenciar o amor através dos exemplos. Ele não precisará do apoio e do amparo de ninguém. Ele não precisa de nenhuma família rica do lado dele, mas ele precisará exatamente de ambiente onde ele possa sentir-se à vontade para transmitir tudo aquilo que ele sabe e que vai dizer para todos nós. E ao dizer isso para os sacerdotes, isso assustou os sacerdotes. Mas como? Nós fazemos tudo o que a gente sabe e ainda não conseguimos tudo isso. Como é que esse rapaz, essa pessoa vai conseguir? E ela repetia, lembrem-se de que os senhores estão
com muitos conhecimentos, mas os senhores utilizam esses conhecimentos nos grandes templos para quê? Para cobrar das pessoas o dízimo que, na verdade, vai servir para manter as vossas famílias. O que vocês trabalham? O que vocês produzem para obter tudo aquilo? Vejam, as vossas famílias são bem cuidadas, bem alimentadas, podem estudar, podem viajar. Tudo isso à custa de quem? Dos mais pobres que pagam o tributo do governo, além do dízimo que vocês obrigam eles a pagar. Já pensaram se vocês também trabalhassem para se manter? Observem bem, gente. Uma criança dizer isso para um adulto, já com uma certa idade, com experiência de vida, com saber como ele imaginava que tinha, e ele não poder retrucar porque sabia que era verdade, vejam o que Maria era capaz. Naturalmente que ela estava intuída por um espírito também sábio, que veio com essa condição de também auxiliá-la. Vejam, essa é a figura da Maria de Nazaré quando criança. E quando criança, ela deu todos esses exemplos, que foi levado inclusive para o conselho lá do grande templo, e que o conselho do grande templo ficou meio atônito, em razão de quê? Ela falava verdades. Eles não tinham como, mesmo que não concordasse, mas eles não tinham como contradizer, porque aquilo era verdade. Daí a gente vai compreender determinadas frases que ainda hoje a gente conhece, quando alguém fala alguma coisa que é preciso a pessoa pensar. Se é verdade, não tem problema, é verdade. Se for mentira, não tem problema, é mentira. Mas é preciso que esteja preparado psicologicamente para compreender tudo isso da forma natural. Porque muitas vezes a pessoa tenta afrontar aquele que disse achando que ele está lhe afrontando e na verdade não é isso. É preciso conhecer e depois desse conhecimento a gente poder realmente refletir e dessa reflexão internalizar aquilo que nos serve. Dessa maneira, parando por aí na vida de Maria, a gente vai perceber o quê? Passado esse tempo, passada a missão dela, lá junto a Jesus, que muitas vezes, na história de Jesus, a gente vai perceber que é como se as pessoas colocassem ela de lado e que ela não participasse muito da vida de Jesus, que ela participou sempre, principalmente nos primeiros anos de vida de Jesus, fugindo com ele e o pai dele lá para determinados locais em razão das perseguições, e ela nunca reclamava um só momento em razão daquela tarefa que cabia a ela. E ela fazia isso pelos conhecimentos que se tem naqueles montes em torno de Nazaré e em torno de Jerusalém. Várias foram as vezes que ela esteve com Jesus e José, procurando, através daqueles que lá residiam, algum apoio e algum auxílio para que Jesus não fosse alcançado por aqueles que eram os governantes de então. Mas tinha um outro aspecto que às vezes a gente muitas vezes não tem conhecimento a respeito, é que o pensamento de Jesus, por ser ainda mais avançado do que o dela quando criança, ele causava uma certa aflição entre aquelas pessoas que o conheciam. Inclusive os familiares achavam que ele era meio lunático, porque o pensamento dele as pessoas não conseguiam alcançar. Lembre-se, quando o espírito tem realmente uma evolução já bem avançada, para ele falar conosco, ele precisa utilizar a linguagem mais simples possível para nós. Porque para ele aquilo já é passado, ele já conseguiu absorver. Nós é que estamos ainda, muitas vezes, nos primeiros passos, e a gente não consegue ainda absorver essas informações à luz daquilo que ele traz. Veja só, eu estou falando nós. Imagina naquela época, Jesus falando nas coisas, que ele sempre dizia, será que eu não tenho que cuidar das coisas do meu Pai que está no céu? E aí as pessoas, que pai é este? Mas ele foi levado e cada vez mais ele ia conhecendo outras pessoas que pensavam tal qual ele, e a partir dali, não é que ele começou a missão ali, a missão dele verdadeira e pública, que ele declarou que seria ali, foi a partir dos 30 anos. Mas até os 30 anos,
ele deu muito trabalho para a mãe, viu? Mas não é trabalho para a mãe no sentido daquela, vamos dizer, daquela peraltice que nós já fizemos. Não, pelo contrário. Era exatamente em razão daquilo que ele dizia que muitas vezes ela não conseguia alcançar. E ela, quando ela compreendeu perfeitamente o que ele estava a trazer, ela passou a dar todo o suporte que precisava para ele. Não é que ela negou antes, é que ela não compreendeu antes o que ele traria. Por quê? Naturalmente, que aqueles espíritos que vieram a estar com ela na sua formação, eles se afastaram um pouco para acompanhar Jesus. Não quer dizer que eles abandonaram ela, isso jamais. Mas eles passaram a acompanhar Jesus em razão da grande condição que ele apresentava no meio daquela gente, que a gente pode dizer gente de pastores. Não quero dizer que também não tinha pessoas que se achavam sábias. Tinham muitas. Mas ele tinha esse poder de mostrar à pessoa o que ela era antes, naquele momento, e o que seria depois. Para a gente ter uma ideia de tudo isso, ele trabalhou bastante, inclusive viajando para conhecer determinados locais diferentes. Em cada local que ele ia, ele deixava lá, vamos dizer que uma obra que marcava a presença dele naquele local. Qualquer que fosse o local que ele fosse. E naqueles montes onde habitavam principalmente os essênios, foi onde ele mais se destacou com tudo isso. Num desses, ele, eu creio que no Monte Moabe, ele encontra Pedro, o nosso Pedro, o apóstolo, né? Ele deveria ter 10 anos, 10 para 11 anos, e o Pedro já era casado. Pedro deveria ter 23, 24 anos. E ele conversando lá com o Pedro, ele tinha menos de 10 anos ainda. E ao conversar com o Pedro, ele acompanhado da mãe, claro, e o Pedro achou aquela criança muito interessante, porque era uma criança dos cabelinhos encaracolados, mas ela conversava com todo mundo, brincava com todo mundo, perguntava, questionava isso, aquilo. O Pedro achou aquilo muito interessante, porque isso foi na casa dos pais de Pedro. E o Pedro havia estado lá para visitar os pais, mas ele ia voltar rápido. E aí ele conversando com o Pedro foi, botou ele no colo, perguntou, mas como é teu nome? Aí ele disse, o meu nome é Jesus. Por quê, Pedro? Aí ele disse, como é que você sabe o meu? Eu disse, Pedro, eu já te conheço. E o Pedro ficou meio surpreso. Como você me conhece? Você está me vendo hoje? Aí ele disse, Pedro, eu estou te vendo hoje. Mas eu queria te dizer uma coisa. Quanto tempo tu vai passar aqui? Ele disse, 3 dias. Tu és casado, né? Sou. Você falou à sua mulher que vai passar 3 dias aqui? Ele disse, não. Aí ele disse, o que você vai dizer para ela quando chegar em casa? Não, eu vou dizer para ela que eu fui resolver umas coisas com meu pai. Aí ele olhou para Pedro, não minta para sua esposa, viu? E o Pedro ficou surpreso, mas como é que uma criança dessa maneira já consegue saber disso? Ficou quieto. Passou ali os 3 dias, foi embora, e Jesus seguiu lá naquela missão, porque na verdade era uma fuga que ele tinha sido empreendida em razão daquela perseguição de Herodes e companhia. Maria ao lado de Jesus sempre. Em dado momento, José voltava para as obrigações, os afazeres dele, mas ela seguia. Até que Jesus completou ali aos 15, 16 anos, e Maria confiou ele a um irmão dela, tá? Para que ele pudesse seguir essa trajetória de viagens, tal, mas com a companhia que ela pudesse acreditar. A gente vai compreender ainda, Maria, numa outra etapa, passado esse momento todo, passado aquele período das perseguições, que Jesus começou a fazer essas viagens e que ela, confiando aquele grupo de pessoas que o acompanhavam, ela ficou em casa, reteve-se um pouquinho mais em casa, cuidando de José, cuidando dos afazeres da casa, até mesmo porque, para muita gente que não conhece, Maria, como filho biológico, só teve o Jesus. Mas era costume à época, quando a mulher se casava, se o homem tivesse filhos, ela assumia aqueles como sendo dela. Daí, o José tinha lá 3 filhos. Esses 3 filhos ela assumiu como sendo dela. Por isso se fala nos irmãos de Jesus, sim, irmãos paternos. Tá? Maternos, ele não tinha irmão, que ele era o único.
Dessa maneira, ela passava a cuidar também desses três. E desses três, um chamava-se José, o outro era uma moça, chamava Ana, que na verdade era mais nova do que o José, e tinha um terceiro, me parece que Josué. Mas esse não se dava bem com Jesus. Ana e o José, que chamava Josueli, ou Zezinho, como a gente conhece, esses realmente eram os dois que mais se davam bem com Jesus, e quando ele chegava em casa era aquela festa, porque ambos buscavam nele aquela fonte de saber. Para a gente ter uma ideia, a Ana foi esposa do Marcos Evangelista, tá? E o José, esse Josueli, ou Josézinho, ele veio a desencarnar ali com próximo de 22 anos. Portanto, foi uma das primeiras perdas de Jesus, foi o irmão dele, que era aquele irmão que seria uma espécie que a gente pode dizer de alma gêmea, apesar que era só meio irmão, tá? Mas ele compreendeu tudo aquilo que era o momento daquele espírito retornar e deixou que ele fosse sem nenhum problema. Alguém pode perguntar, mas como é que ele deixou isso acontecer? Claro que ele sabia que em cada momento havia o seu momento, e aquele era o dele, ele não podia impedir. Era questão de seguir a lei da natureza. Dessa maneira, passado aquele momento que a gente conhece, de todo aquele sofrimento, vamos dizer, antes do sofrimento propriamente dito, que foram 3 anos de Jesus fazendo suas pregações de forma oficial. Ele já fazia antes, mas ele dizia, eu ainda não estou em missão. A minha missão ainda não chegou a hora. Passado isso, e Maria acompanhando, a gente vai ter ainda grandes momentos dessa mulher, porque ela acompanhou, na verdade, mesmo que à distância, eu digo que à distância porque ela acompanhou a crucificação, todo aquele caminho até a crucificação dele, e ela sem poder fazer muita coisa, porque, naturalmente, diante de homens fortes, ela reconhecia a fragilidade dela, mas ela sabia qual era a condição de Jesus em torno daquilo. Passado aquele momento, ela volta para casa, e ao estar em casa, ela, o João Batista e a Maria, irmã do Lázaro, que sempre estavam próximos, elas se voltam para entender o que iria acontecer. E naturalmente que alguns dias depois, já tiveram a informação de que ele ressuscitou. E aí ficou todo mundo, mas como ressuscitou? Onde é que a gente vai encontrá-lo? Tal. E ele se apresentava onde queria, inclusive apresentou-se para ela. E dizia, mãe, agora que a missão está começando, terás um grande papel junto a esses que nós estamos convidando, para que eles possam realizar a sua tarefa, a tua sombra. Por isso é que ele dizia para ela, em relação ao João, o evangelista, João, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. O João era o mais novo dos apóstolos. Assim, Maria começou a receber essa missão assim com mais tranquilidade. Alguns dias ali, talvez 6 dias, os apóstolos todos, mais os amigos de Jesus, reuniram-se e queriam decidir como proceder dali em diante. Qual o papel de cada um, para onde eles iriam. E decidiram que fariam uma espécie de assembleia na casa de Maria, que foi a casa de Jesus, que lá era onde ele realmente poderia encontrar-se. E naturalmente a gente já tem. Vez por outra a gente encontra uns textos, quando ele diz, quando os apóstolos pediram para se reunir, ele já estava à frente. Alguém já ouviu isso? E realmente, quando fizeram aquela assembleia na casa dela, reunidos toda a mesa, aquele lugar que era reservado a Jesus, ninguém sentou. E ela perguntou, mas por que ninguém vai ocupar? E Pedro, com aquela sabedoria, dizia, não, este lugar é reservado, é só dele. E naturalmente ele vai estar conosco. E a partir dali ele esteve presente realmente entre eles, e conversando com todos, dizendo para todos como seriam as tarefas. E cada um foi assumindo a sua parte nessas tarefas, para onde iriam.
E o João disse para ele: eu vou ficar com vossa mãe aqui em Nazaré. Pedro disse: eu ficarei com Tiago em Jerusalém. E os outros apóstolos foram se definindo. E tinha um amigo de Jesus, uma daquelas famílias que Jesus conseguiu, eu diria que, recolher e acolher. O nome desse rapaz era Judá. O nome da mãe dele era Tissa. Da filha era Tissa. Era um casal, mas esse rapaz foi aquele que mais se destacou. E ele disse para eles: eu não tenho a missão que vocês têm, mas eu vou levar o cristianismo para as portas de Roma. Portanto, nas portas de Roma vocês vão me encontrar, e vão encontrar uma casa onde vocês puderem, quando forem a Roma, estarão em uma casa de uma pessoa vossa. Não recebi nenhuma missão do mestre, mas aquilo que eu conheci dele e aquilo que se sabe dele é muito pouco em razão daquilo que a gente tem que fazer. Sim, irei para Roma. Dessa maneira a gente vai percebendo que Maria teve esse papel importantíssimo antes do nascimento. Maria teve esse papel assim, eu diria que inalcançável para as mentes comuns tais quais as nossas, durante a sua infância, a sua juventude. Depois, no período em que ela assumiu aquela responsabilidade de mãe, e ainda depois que Jesus foi crucificado, ela teve ainda esse papel importantíssimo de continuar com aquele trabalho de acolhimento, de amparo às pessoas, e ainda de dar aquele suporte emocional para o João Evangelista. Por quê? Com algum tempo, a Maria, irmã de Lázaro, que era quem dava esse suporte emocional para o João, desencarnou. O João sentiu-se sozinho, mas precisou seguir a missão dele. E ela permaneceu em Nazaré. Como, de fato, ela tinha um trabalho social a ser realizado, ela passou para criar uma instituição de acolhimento àqueles chamados deserdados da sorte. Daí a gente tem notícia do nascimento da instituição chamada Hospital Luz de Nazaré. Esse Hospital Luz de Nazaré é exatamente a instituição iniciada por ela para atender aqueles doentes lá de Jerusalém e daquela região. Como Pedro iniciou a mansão do caminho também com esse objetivo, mas o Pedro com um objetivo mais específico. E Maria com aquele principalmente dos leprosos. Para a gente não ter assim tanta dúvida, ela também criou uma instituição, chamada também Lar de Maria, é onde são acolhidas aqueles espíritos das pessoas que suicidaram. Ela, na verdade, tem a equipe chamada Legiões de Maria, que trabalham exatamente no acolhimento, recolhimento e ainda a assistência para esses espíritos de pessoas que suicidaram. Logo, a gente percebe que o trabalho dela continua. Ainda, o Hospital Luz de Nazaré, que também, a gente fala assim de espaço, aqui em Boa Vista ele também tem sua sede. E é aqui onde se realiza o acolhimento dos espíritos que são atendidos aqui por nossas casas espíritas. São levados para o Hospital Luz de Nazaré, e nesse Hospital Luz de Nazaré ele recebe todo o atendimento que precisam dentro do plano espiritual. Vejam, nós vamos à casa espírita, levamos os espíritos que estão conosco, outros que estão pela rua, as equipes espirituais se encarregam de acolhê-los e recolhê-los, e dentro da casa adentram aqueles que a equipe que está no portão permite que assim eles adentrem, porque eles estão em condição de não perturbar. E aqueles que ficam fora, em seguida eles levam todos para um local próprio, onde eles irão realmente receber toda a assistência. O Hospital Luz de Nazaré, que é essa instituição que existe também aqui em Boa Vista, ele já começou há alguns anos, mas as notícias que se tem é que ele começou como um posto, cresceu para uma unidade hospitalar,
dessa unidade hospitalar não deu conta de fisicamente atender a todos, porque o espaço era pequeno, tornou-se um prédio lá de 18 pisos, muitos, mas muitos leitos mesmo, e como aquele pessoal precisava atender, deixar o hospital e seguir sua vida, foram criados outros departamentos ou outros prédios. Daí, esse pessoal era saindo do hospital, indo para sua nova vida, no novo espaço, e aí foi transformado em Cidade Luz de Nazaré. Este ambiente está próximo de nós, só que é no espaço, vamos dizer que no espaço sideral, e a gente não consegue enxergar a olhos físicos. Obra de Maria de Nazaré. Quando a gente fala neste nome, para muitos, e aí eu quero fazer uma breve alusão a muitos, religiosos inclusive, que diz que Maria foi uma mulher comum. Gente, não é que a mulher seja comum ou não comum, a mulher será sempre mulher. Só ela teve esse poder de realizar a maternidade, só ela, ninguém mais que ela. Por mais que o homem queira, não foi dado a ele essa oportunidade pelo Criador. E quando se fala em Maria, nesse caso, foi dada a ela também a maternidade, por isso esse sentimento comum. Mas com a preparação tão especial, que a gente não pode imaginar que ela seja comum como qualquer uma outra, com todo o respeito às mulheres. Com todo respeito. Por quê? Porque a gente começa a observar que esses laços que existem entre mãe e filho, esses laços a gente não pode ponderar. Eu não posso pesar nem medir. Qualquer que seja ela e qualquer que seja o filho. E ela também demonstrou isso. O laço que unia ela a Jesus, veja só, como espíritos de categoria elevada, bem mais do que nós, você verifica que, de qualquer maneira, esses laços humanos, eles mantiveram, exatamente para que todas as pessoas pudessem perceber neles seres humanos, porém, com uma capacidade espiritual bem superior à nossa. Logo, a gente vai compreendendo que, quando o cristianismo, principalmente o catolicismo, lança o mês de maio como sendo o mês de Maria, o mês das noivas, ele dá exatamente essa reflexão de que Maria é muito mais do que a gente possa imaginar, muito mais do que a gente possa falar sobre ela. E eu diria que mais simples do que a gente possa também compreender. Por quê? Ela pode estar onde a gente não pode. E ela pode ir onde talvez a gente não consiga chegar. Maria é exatamente tudo isso e muito mais. Por quê? Por mais que a gente estude, que a gente leia, a gente não consegue compreender a amplitude do que ela consegue transmitir para nós com poucas palavras que ela diz. Portanto, a gente precisa compreender tudo isso não como uma alusão à santa que muitas vezes é chamada, mas como alusão àquele espírito que é, para todos nós, considerado mãe. Por quê? A partir daquele momento que ela nos trouxe Jesus, e que Jesus chamou-nos de irmãos, nada mais coerente do que a gente chamá-la de mãe. Por isso, quando a gente fala em mãe, observe que a gente lança muito olhar sobre a mãe biológica que nos trouxe a essa existência, mesmo que ela já não esteja mais fisicamente conosco. Mas a gente reconhece que ela teve um papel imprescindível na nossa existência, porque se ela tivesse desistido de nós, também não estaríamos aqui. Se Maria tivesse desistido de Jesus, também não teria estado conosco. Mas observe que essa grandeza da maternidade presente em todas as mulheres fazem com que a gente possa refletir que espíritos são estes que assumiram a maternidade nossa e a maternidade de toda a humanidade que aí está. Por que eles assumiram? Naturalmente, há um laço bem mais forte entre nós e eles, ou elas, e que faz com que a gente possa compreender que todo o sacrifício que elas fazem por nós tem um sentido muito próprio e que nem sempre a gente consegue perceber ou nem sempre a gente consegue compreender o porquê delas se dedicarem tanto a nós e muitas vezes a gente não dá tanta importância para elas. Mas eu queria lembrar que
A vida de Maria de Nazaré também foi traçada por Miramês, através de João Nunes Maia, nessa obra. Se alguém tiver interesse em ler, é uma das melhores obras que eu já vi sobre a vida dela. Como também ela traça algumas coisas aqui sobre Jesus, o filho e o companheiro inseparável. Mas sobre Jesus, já seria uma outra história. E ele, por mais que a gente leia, por mais que a gente saiba, a gente não consegue alcançar sequer uma pequena parte do que ele foi e é para todos nós. Passei do horário? Gente, eu peço desculpa por ter passado do horário e ainda, em função da gripe, eu ainda está meio afônico e com acesso de tosse vez por outra. Mas eu queria pedir permissão para fazer uma prece, gente. Podemos fazer isso? E eu queria, essa prece, a gente envolver a nossa companheira daqui desta casa, a Socorro. Maria de Nazaré, mãe de todos nós. Neste momento que estamos encerrando essa conversação com todos esses irmãos que aqui se encontram, lembra-te de que também a nossa Socorro, que é mãe, que está passando por algumas dificuldades, possa ser envolvida com todo o teu carinho de mãe, com todo aquele manto que possas apresentar na visão de alguém. Mas nos permite, assim, levar essa energia de paz e de bondade para ela, com a família, abençoando a todos em teu nome. E que possas, assim, neste mês de maio, espargir flores, perfume, muita paz e harmonia, muita compreensão em nossos lares. E que possas cada vez mais, iluminar corações para esta vida que precisa ser vivida, aprendida e ser para servir todos aqueles que necessitam. Que Jesus nos abençoe e que possas também abraçá-lo, agradecendo por tudo que ele faz por todos nós, ainda muito limitados para compreender a você e a ele. Muito obrigado.